Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado numa sexta-feira aqui no Espírito Santo, tempo nublado, a possibilidade de chuvas leves no litoral, não só do Espírito Santo, mas de todo o Brasil, pela umidade e ventos que vêm do mar. Existe a chance que nos próximos dias caia um pouquinho de chuva, mas nada de forma representativa, muito menos generalizada. Se nós entrarmos Brasil adentro, a gente vai ter ainda um cenário de tempo aberto, temperaturas amenas, mas sem previsão nem de frio extremo, nem de chuvas torrenciais. E naquelas regiões produtoras onde nós tivemos um primeiro trimestre do ano atípico no que se refere à falta de chuvas e excesso de temperatura, ainda continuam reféns no que se refere ao estresse hídrico que vive a região. Ou seja, no todo, o mercado cafeiro, na questão climática, ainda pisa em ovos. Agora, no caso do mercado, da sensação do brasileiro de uma forma em geral, a semana foi para ser esquecida, desde o futebol ao café. Pelo menos no futebol, apesar de termos tomado uma lavada da Alemanha de 7-1, a gente pôde pegar essa lição que nós tomamos para reavaliar posturas, metas, condutas, trabalhar daqui para frente, quem sabe, olhando os erros existentes para buscarmos saídas interessantes para daqui mais alguns anos, e isso vai fazer com que o esporte nacional, o povo brasileiro de uma forma em geral, reavalie condutas e quem sabe assim a gente possa ter em futuro aí, no caso do esporte, uma nova equipe sendo formada, um novo sentimento no ar positivo e quem sabe a gente possa buscar em curto espaço de tempo todos os troféus que porventura não conseguimos dessa vez. Agora, no caso do café, a sensação não foi nem de otimismo, nem de pessimismo, mas foi de frustração, de perplexidade em função das bolsas internacionais continuarem a apostar num cenário tendencioso, liderado por alguns players internacionais, diga-se de passagem que não são todos, mas alguns que insistem na teoria do quanto pior melhor, na teoria do caos, na teoria de que o mundo produzirá café a qualquer preço para vender a qualquer um. Olha, isso a cada dia que passa me deixa mais perplexo, porque o que venho falando aqui há alguns meses é que nada pior para o rico do que o pobre ficar pobre demais. E essa situação que os grandes players internacionais sem sentimento insistem em impor goela abaixo das origens produtoras, e digo aqui não só pelo Brasil, mas de todas as origens produtoras, é uma situação muito complexa, porque se nós inviabilizarmos a cafeicultura, independente da origem, o que nós vamos ter é uma intranquilidade no campo e também, por tabela, uma intranquilidade nas cidades, uma imigração ilegal a países europeus e norte-americanos. Temos que ter tranquilidade no campo, e tranquilidade no campo se faz com preço justo, com remuneração adequada e condições de vida ao produtor, independente se é no Vietnã, se é na América Central ou se é no Brasil. Essa postura do quanto pior melhor realmente é um tiro no pé. E temos que torcer para que o mercado entenda isso e que aposte que o futuro à frente só vai ser promissor se nós tivermos os países produtores de alimento sendo respeitados, sendo colocados numa situação não de córnea, como a gente fica às vezes atualmente, mas em igualdade de condições, porque não adianta ter dinheiro se não tiver alimento para ser comprado. Temos que refletir o atual momento que passa a agricultura de uma forma em geral, não só cafeira, mas de milho, de soja, de tudo, porque não se pode continuar a apostar que o capitalismo sobrepoderá a toda a parte de tranquilidade no interior que se precisa ter para se ter alimento e ter mesa farta nas cidades, seja em Nova York, em Tóquio, em Londres, em Vitória ou em qualquer parte do mundo. Partindo desse princípio, eu acredito piamente que a gente, um mundo mais dia, menos dia, refletirá e a gente, quem sabe, pode ter em curto espaço de tempo cotações mais sadias que remunere o produtor e que dê ao negócio café como num todo o seu glamour que nunca poderia ter deixado de ter nesse passado recente. Preços totalmente nominais, as máximas da semana que nós tivemos foi cereja 450, café ria 260, conilon 240 e hoje o mercado chega a trabalhar entre 400 para cereja, 230 para conilon, 240 e 245 para arábica, dentro de um salário, se você não se lembra, de salário mínimo a 722. Não é cabível a gente produzir café nesses níveis de preço, com custos cada dia que passa mais elevados, exigências trabalhistas, fiscais e ambientais, a cada dia que passa mais com faca no pescoço do produtor. Temos que reavaliar as condutas desse mundo consumidor, especulador e capitalista para nós não inviabilizarmos o interior e gerarmos intranquilidade nas cidades ao redor desse imenso Brasil e desse imenso mundo.
Fico por aqui torcendo que para amanhã o Brasil passe da Holanda pelo seu terceiro lugar, mas se não passar, não tem problema, vamos virar essa página e vamos construir um time novo. E na cafeicultura precisamos também de ideias novas, metas novas, um time novo para mostrar ao mundo que o café precisa ser respeitado, o preço precisa ser justo. Ninguém produz café por hobby ou por esporte. E o que digo sempre, o que tira café do interior é preço e não terrorismos, às vezes totalmente desnecessários, impostos por grandes players internacionais. Sucesso, um abraço, bom final de semana. A gente se encontra como de costume aqui no blog do Mercado do Café. GazetaOnline.com.br/Mercado do Café. Um abraço da Voz do Café do Brasil a todos vocês. Tchau!